O silêncio das pedras. Onde as pedras falam, cantam e rezam. Um programa cultural de Celeste Almeida, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, das 20 às 22 horas, na Rádio Lafões. Sejam bem-vindos a este programa, O Silêncio das Pedras. 2 horas de emissão em que as pedras falam, cantam e rezam. Hoje, véspera das cerimónias de Fátima, o centenário de Fátima, vamos fazer com que as pedras falem. Falem e rezem. Jesus! Quando as ideias mais belas vierem, como entre sombras, pássaros de luz, repete as 5 letras que disserem Jesus, Jesus, repete as 5 letras que disserem mas nunca des a tentação por finda, ou por sarada a chaga onde ave pus, e diz antes que a onda volte ainda Jesus, Jesus, e diz antes que a onda volte ainda Santuário de Fátima, o altar do mundo, formalmente intitulado pela Igreja Católica como Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É um santuário mariano dedicado a Nossa Senhora de Fátima, localizado na Cova da Iria, na cidade de Fátima, concelho de Orém, em Portugal. O Santuário de Fátima é, por excelência, um local de peregrinação e devoção, preservando a memória dos acontecimentos que levaram à sua fundação, as aparições de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, no ano de 1917. A sua magnitude e relevância do ponto de vista religioso é de há muito consensualmente reconhecida, nacional e internacionalmente. Por vontade expressa da Sé Apostólica, este é um santuário nacional. É também um dos mais importantes santuários marianos do mundo, pertencentes à Igreja Católica e de maior destino internacional de turismo religioso, recebendo cerca de 6 milhões de visitantes por ano. Hora da partida, quando se parte sem ver, são adeus de despedida, se é só partir ou morrer. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu e esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu e esta ausência de viver.
e vivemos de mais nada. Sei que mais nada é viver. Nos julgamos ser madrugada, somos noite sem saber. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer esta saudade do céu. Segundo a Igreja Católica, datam de março e julho do ano de 1916 duas aparições de uma figura resplandecente que viria a ser denominada como o Anjo da Paz ou o Anjo de Portugal. A Lúcia dos Santos e os seus primos maternos Francisco e Jacinta Marto, popularmente chamados os Três Pastorinhos. Segundo estas crianças, a primeira aparição teria acontecido no sítio Louca do Cabeço, no lugar dos Valinhos, situado nas imediações da aldeia de Aljustrel, da freguesia de Fátima, onde elas viviam. A segunda aparição teria ocorrido sobre o Poço do Arneiro, situado no quintal da casa de Lúcia. Em setembro e outubro do mesmo ano, teria-se dado a terceira e a última aparição do anjo, novamente no local do Cabeço, no lugar dos Valinhos. E esta ausência de viver, e o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer esta saudade do céu e esta ausência de viver. No ano de 1917, há 100 anos atrás, os Três Pastorinhos afirmaram ter presenciado 6 aparições de Nossa Senhora nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro no lugar da Cova da Iria, tendo, no entanto, em agosto, a aparição mariana ocorrido no dia 19, esta no lugar dos Valinhos. No essencial da mensagem apresentada, a aparição da Virgem Maria ter-lhes dado pedido que se rezasse o terço todos os dias pela conversão dos pecadores e que fosse feita penitência. Pediu ainda para se construir uma capelinha em sua honra. Isso que chorar, quem chora dá a saber a má sorte que lhe cabe. Neste meu jeito de ser, posso cantar por sofrer, não o digo e ninguém sabe. As aparições de Fátima desencadearam uma grande repercussão na época e antes mesmo de ocorrer a última, o local já se havia tornado num centro de peregrinações. Inicialmente, o Patriarcado de Lisboa mostrou-se cauteloso na apreciação dos eventos e não autorizou de imediato a organização de um centro de culto. No entanto, cumprindo-se o pedido da aparição, entre o dia 28 de abril e 15 de junho de 1919, foi construída a Capelinha das Aparições, que desde então constitui parte essencial do santuário. Minha mãe nasci fadista, mora fado no meu peito. No ano de 1990, fez-se então a estátua de Nossa Senhora de Fátima. Esta estátua foi benzida no ano de 1920, o mesmo ano, no dia 13 de maio, na Igreja Paroquial de Fátima, tendo sido entronizada na Capelinha das Aparições no dia
13 de junho do mesmo ano de 1920. Toma lá cochetes de ouro, aperta o teu coletinho, o coração que é de nós dois deve andar conchegadinho. O afluxo de peregrinos cresceu de ano para ano e ficou evidente para a Igreja que ali se formaria um forte polo de devoção. Por isso, em 1920, no mês de outubro, José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, autorizou a compra de todos os terrenos da Cova da Iria junto ao oratório, pois pretendia fazer da cova um grande centro de piedade. Dados por minha mão, toma lá cochetes de ouro, mas dados por minha mão, toma lá cochetes de ouro. São minúsculas estrelas que se perderam no ar, e a lua para reavê-las pôs da atalaia o luar, e ainda as pude apanhar. 1917. Há 100 anos atrás, uma linda senhora apareceu aos 3 pastorinhos de Fátima, também conhecidos como os 3 pastorinhos. Eram 3 crianças portuguesas que afirmaram ter testemunhado as aparições de Fátima ocorridas entre o ano de 1916 e o ano de 1917 em Fátima. Os 3 pastorinhos eram Lúcia dos Santos, na época com 10 anos, e os seus primos maternos Francisco Marto, com 9 anos, e Jacinta Marto, apenas com 7 anos. Estes 2 irmãos. As crianças nasceram e residiam na aldeia de Aljustrel. Coração que é de nós dois, que deve ser respeitado, coração que é de nós dois. Durante o ano de 1916, os 3 pastorinhos de Fátima terão testemunhado 3 aparições de um anjo que se identificou como o Anjo da Paz ou o Anjo de Portugal. Afirmaram ainda ter assistido no ano de 1917 a 6 aparições de Nossa Senhora entre os dias 13 de maio e 13 de outubro. O relato completo dessas aparições só foi tornado público no ano de 1937 por Lúcia, na designada obra Memórias da Irmã Lúcia. Da maldade, a primavera de outra vida chega, vai-se a vida negra, chega a felicidade. A primavera de outra vida chega, vai-se a vida negra, chega a felicidade. A noite negra deu-me Deus a cor, vestir de negro deu-me o puro condão, mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Lúcia Rosa dos Santos nasceu no lugar de Aljustrel, freguesia de Fátima. Tinha 10 anos e não sabia ler nem escrever quando alegadamente viu pela primeira vez Nossa Senhora na Cova da Iria, juntamente com os seus primos Jacinta e Francisco Marto. Lúcia foi a única dos 3 primos que falava com a Virgem Maria. A sua prima Jacinta ouvia, mas não falava. E Francisco, inicialmente, apenas ouvia as palavras de Nossa Senhora.
e, como tal, foi a portadora do segredo de Fátima. Porque a andorinha negra, 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 traz a primavera. Nos primeiros tempos, a hierarquia católica revelou-se cética sobre as afirmações dos três pastorinhos e foi só a 13 de outubro do ano de 1930 que o bispo de Leiria tornou público, oficialmente, que as aparições eram dignas de crédito. A partir daí, o Santuário de Fátima ganhou uma expressão internacional, enquanto a irmã Lúcia viveu cada vez mais isolada. Durante alguns anos, ficou na Quinta da Formigueira, em Frossos, Braga, propriedade do bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. No dia 17 de junho de 1921, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, proporcionou a sua entrada no Colégio das Irmãs Doroteias, em Vilar, no Porto, alegadamente para a proteger dos peregrinos e dos curiosos que ocorriam cada vez mais à Cova da Iria e pretendiam falar com ela. Professou como religiosa doroteia no ano de 1928 em Tui, localidade de Espanha, onde viveu alguns anos. Beijo-te as mãos e o rosto, sinto frio. Ou és outra, ou me enganas, ou te escondes por detrás do terror deste vazio. Ou és outra, ou me enganas, ou te escondes. No ano de 1946, Lúcia regressou a Portugal e 2 anos depois entrou para a clausura do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, onde professou como carmelita descalça a 31 de maio de 1949. Foi neste convento, o Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, que Lúcia escreveu 2 volumes com as suas memórias e os apelos da mensagem de Fátima. No ano de 1991, quando o Papa João Paulo II visitou Fátima, convidou a irmã Lúcia a deslocar-se lá e esteve reunido com ela apenas 12 minutos. Antes, já se tinham encontrado também em Fátima com o Papa Paulo VI. Que nem a morte te afastou de mim. Lúcia morreu no dia 13 de fevereiro do ano 2005, com 97 anos de idade, no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. O Papa João Paulo II, naquela ocasião, rezou por irmã Lúcia e enviou o cardeal Tarcísio Bertoni para o representar no funeral. A 19 de fevereiro do ano 2006, o corpo de Lúcia foi trasladado de Coimbra para o Santuário de Fátima, onde foi sepultado junto dos seus primos, Francisco e Jacinta Marto. Vem comigo, não sabes que sem ti nada consigo, nem vês que fazes falta a tanta gente. Oh, vem de novo como antigamente,
escolhi nós viver contigo. Não vais, não queres ouvir a humilde prece do mundo que sem ti desaparece. No dia da morte de Lúcia, uma humilde carmelita, irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, na serenidade da clausura na qual viveu cerca de 60 anos, o dia da sua morte fez saltar de comoção os corações em todo o orbe e trouxe para as manchetes dos jornais, de novo, com mais força, o tema Fátima. No interior do Carmelo de Coimbra, a célebre vidente era uma freira como qualquer outra. Porém, para quem passava junto aos altos muros da clausura, aquele era o convento da irmã Lúcia, uma das crianças a quem Nossa Senhora apareceu no ano de 1917, em Fátima. Ao transpor os umbrais da morte, esta humilde religiosa, Lúcia, foi repentinamente elevada do apagamento voluntário em que vivia ao pedestal da notoriedade. A declaração de luto nacional em seu país, a suspensão da campanha eleitoral, a paternal mensagem de João Paulo II, a presença de um enviado pontífice às Eséquias, o cardeal Tarcísio Bertone, junto a todo o episcopado português e numerosas autoridades civis, mostraram a importância das aparições de Fátima no panorama dos acontecimentos contemporâneos. Cristo, Rei da Glória. A irmã Lúcia, a pastorinha que viu Nossa Senhora, que falou com Nossa Senhora e foi durante décadas a depositária ciosa e fiel do segredo revelado pelo Papa no ano 2000, depois da beatificação de Francisco e Jacinta. Mas apesar de todos estes testemunhos, quantos enigmas encerra ainda o assunto Fátima? Por um singular paradoxo, e apesar dos esforços feitos pelos videntes para mantê-las em segredo, as aparições ocorridas entre os meses de maio e outubro do ano de 1917 rapidamente se tornaram um acontecimento nacional. Foi Jacinta, a pastorinha mais jovem, quem primeiro revelou o ocorrido à sua mãe. A pequena pastora não conseguia conter em si a alegria que lhe causara a belíssima visão da Rainha dos Céus, aquela linda senhora, mais brilhante que o sol, e não parava de exclamar: "Ai, que senhora tão linda!" Até que um dia confessou à sua mãe: "Mãe, eu vi Nossa Senhora." Senhor Jesus, vai, 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 oh vai, Senhor. Bastou esta frase: "Mãe, eu vi Nossa Senhora", para, em poucas horas, toda a aldeia de Aljustrel tomar conhecimento das aparições. A notícia corria como um corisco por vales e montes. A cada mês aumentava a multidão que ocorria à Cova da Iria.
e chegou a atingir cerca de 70 mil pessoas no dia 13 de outubro do ano 1917. Ó Rei Senhor Jesus, vai, ó Rei Senhor, para nos salvar. Nossa Senhora tinha prometido aos 3 pastorinhos fazer nesse dia, 13 de outubro de 1917, um portentoso milagre para que todos acreditassem na autenticidade das aparições. E o milagre realizou-se. Em pleno meio-dia, o sol dançou vertiginosamente durante vários minutos diante da multidão atônita, dando a impressão de precipitar-se sobre a terra para depois voltar ao seu lugar habitual. Uns diziam ilusão coletiva do povo crédulo, embora houvesse gente de todas as classes e todas as condições sociais constatando o milagre. Mas até o testemunho dos incrédulos contribuiu para confirmar a veracidade do acontecimento. Um conhecido jornal laico da capital, de nome O Século, noticiou o milagre com o seguinte título: Coisas espantosas, como o sol bailou ao meio-dia em Fátima. Cautela se vens sozinha para o meio da rua, menina. A partir desse dia, 13 de outubro do ano 1917, Fátima marcou a história com suas profecias e seus enigmas. Mas o mais importante daquelas aparições não são seus mistérios, nem são seus segredos, nem sequer as profecias relativas a acontecimentos já ocorridos, como a aurora boreal, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, mencionada no segundo segredo, ou o bispo vestido de branco, morto a tiros, de que fala o terceiro segredo de Fátima. A essência da mensagem de Fátima são as maternais palavras de esperança da Mãe de Deus e o meio que ela põe a nosso alcance para solucionar a crise contemporânea. Rezai o rosário todos os dias para alcançar a paz. A frase que a Nossa Senhora disse aos 3 pastorinhos. Cautela se vens sozinha para o meio da rua, menina, menina, menina do laço branco, a vida não é só tua. Uma mensagem tão simples que nos leva até a nós a exclamar: mas foi só isso? É só isso que Nossa Senhora quer? Nossa Senhora apareceu e arrancou o sol daquele lugar apenas para pedir que rezemos? Sim, aquela é a grande profecia, porque se retomarmos em nossas mãos as contas do terço, como tantas vezes tem pedido também o Santo Padre, a guerra se afastará do mundo, a humanidade abandonará o pecado, a paz reinará na terra, nas famílias e nas consciências, e a previsão de Nossa Senhora se realizará. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Menina do laço branco, menina como um pedaço de lua, cautela se vens sozinha parar ao meio da rua, menina, menina, menina do laço branco, a vida não é só tua, menina, menina, menina do laço branco, como um pedaço de lua, cautela se vens
sozinha a parar ao meio da rua. E nós sabemos que ainda hoje muitos peregrinos percorrem as estradas de Portugal e não só, vindos de todos os cantos do mundo, para amanhã e depois estarem na presença do Santo Papa. O silêncio das pedras. Onde as pedras falam, cantam e rezam. Um programa cultural de Celeste Almeida, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, das 20 às 22 horas, na Rádio Lofões. O silêncio das pedras. Hoje, o silêncio das pedras que nos leva até ao altar do mundo. Porque são 100 anos. 100 anos que correram depois das aparições de Fátima. A casa é Deus quem aguarda, ninguém aguarda melhor. Quem é que a porta abriria com
odres de atrevimento, quem é que a porta abriria? Com odres de atrevimento, são coisas da miudagem. Não foi ninguém, é o vento. São coisas da miudagem. Não foi ninguém, é o vento. Mexem no trinco da porta, levante, faça favor. Mexem no trinco da porta, levante, faça favor. A entrada nunca se nega, seja a visita quem for. A entrada nunca se nega, seja a visita quem for. Que aragem é esta que corta? Não vês a porta batendo? Que aragem é esta que corta? Em toda a volta do dia não para o trinco da porta. Em toda a volta do dia não para o trinco da porta. Quantos vão e não voltam são os que a morte lá tem. E se só agora sintoniza a Rádio Lafões, este é o programa O Silêncio das Pedras, um programa de Celeste Almeida, eu mesma, que estou aqui com muito prazer para vos fazer companhia até às 22 horas. Hoje, como não podia deixar de ser, o Silêncio das Pedras traz-nos o altar do mundo, o santuário de Nossa Senhora de Fátima. 100 anos correram depois das aparições aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. De Jacinta já vos falei um pouco. E Jacinta, quem era esta menina tão pequenina a quem a Nossa Senhora apareceu? Esta menina que não conseguiu guardar o segredo e disse à sua mãe: Mãe, eu vi a Nossa Senhora. Foi preciso esta frase desta menina com 7 anos de idade para que de repente toda a zona soubesse das aparições. Jacinta de Jesus Marto nasceu em Aljustrel no dia 11 de março de 1910. Morreu em Lisboa no dia 20 de fevereiro de 1920. Foi uma dos 3 pastorinhos que afirmou ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, entre o dia 13 de maio e 13 de outubro do ano
1917. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 13 de maio do ano 2000 no Santuário de Fátima e canonizada pelo Papa Francisco este ano, a 13 de maio de 2017. Um acontecimento que está a arrastar tantos e tantos peregrinos vindos de toda a parte do mundo para assistirem não só às cerimónias de Fátima, das aparições, mas também à visita do Santo Papa Francisco e à canonização destes dois videntes, Francisca Jacinta e Francisco Marto. Jacinta era a filha mais nova de Manuel Pedro Marto e de sua mulher Olímpia de Jesus dos Santos. Jacinta era uma criancinha típica de Portugal rural da época, igual a tantas outras criancinhas. Como de início não frequentava a escola, Jacinta trabalhava como pastorinha em conjunto com o seu irmão Francisco Marto e a sua prima Lúcia dos Santos. Mais tarde, logo após as aparições na Cova da Iria e segundo as mensagens recebidas por recomendação de Nossa Senhora, Jacinta entrou na escola primária. De acordo com as memórias da irmã Lúcia, Jacinta era uma criança afetiva e muito afável e emocionalmente muito frágil. Na sequência das aparições, os dois irmãos foram influenciados porque terão visto o inferno durante a terceira aparição em julho do ano de 1917. Deslumbrada com a triste sorte dos pecadores, na sua simplicidade, Jacinta decidiu responder ao apelo da Virgem Maria e fazer penitência e sacrifício pela conversão dos pecadores. As três crianças, mas principalmente Jacinta, praticavam mortificações e penitências. É possível que prolongados jejuns a tenham enfraquecido ao ponto de ter sucumbido à epidemia geral pneumónica que varreu a Europa no ano de 1918, em consequência da Primeira Guerra Mundial. Grita que hoje és forte, guarda essa força para erguer a cruz. Jacinta, uma criança que já sofria de pleurisia e não podia por isso ser anestesiada devido à má condição do seu coração, foi assistida em vários hospitais. Esteve acolhida temporariamente no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, na Rua da Estrela, em Lisboa, atual mosteiro do Imaculado Coração de Maria, junto ao Jardim da Estrela, o qual foi fundado e dirigido pela Madre Maria da Purificação Godinho, e acabou por falecer a 20 de fevereiro de 1920 no Hospital Dona Estefânia, da mesma cidade de Lisboa. Jacinta Marto
Foi beatificada juntamente com seu irmão Francisco pelo Papa João Paulo II no dia 13 de maio do ano 2000. É a cristã mais nova, não mártir, a ser beatificada. O seu dia festivo é o dia 20 de fevereiro. No dia 11 de março do ano 2010, celebrou-se o centenário do nascimento da Beata Jacinta Marto, com a audiência do Papa Bento XVI. A sua canonização realiza-se este dia 13 de maio do ano 2017 pelo Papa Francisco, por ocasião das celebrações do centenário das aparições de Fátima. Por mim que não sei dizer esta saudade do céu e esta ausência de viver. E lá ficamos no cais do outro lado do rio, a darmos de nós sinais com as mãos cheias de frio. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer esta saudade do céu e esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus.
O Silêncio das Pedras. Um programa de Celeste Almeida, aqui na Rádio Lafões. Hoje são pedras que rezam mais do que falam. Embora os cânticos também sejam uma oração, principalmente no programa de hoje, em que trazemos aqui, nos estúdios da Rádio Lafões, as aparições de Fátima, o centenário das aparições de Fátima, o altar do mundo. No meu noturno caminho, me fez delas com carinho estes concetos, portanto. Mas sobre Jacinta, ainda mais eu vos quero dizer. As aparições particulares a Jacinta, aquelas que são faladas, foram escritas nas memórias da irmã Lúcia. Jacinta Marto, posteriormente às aparições de Fátima, terá ainda recebido algumas aparições particulares de Nossa Senhora. Dessas aparições marianas, a irmã Lúcia destacou algumas nas memórias da irmã Lúcia. Jacinta vê o Santo Padre. Lúcia relata na sua terceira memória o seguinte: um dia fomos passar as horas da sesta para junto do poço de meus pais. A Jacinta sentou-se nas lajes do poço. O Francisco, comigo, foi procurar o mel silvestre nas silvas de um silvato, de uma ribanceira que havia por ali. Passado um pouco de tempo, a Jacinta chama por mim. Não viste o Santo Padre? Não sei como foi. Eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir por ele. Isto relata a irmã Lúcia na sua terceira memória. Mas diz também que noutra ocasião foram para a Lapa do Cabeço. Chegados à Lapa do Cabeço, prostraram-se por terra a rezar as orações do anjo. Passado algum tempo, a Jacinta ergueu-se e chamou: não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a chorar com fome e não têm nada para comer? E não vês o Santo Padre numa igreja diante do Imaculado Coração de Maria a rezar, e tanta gente a rezar com ele? Relata Lúcia ainda outra visão de Jacinta. Visões da guerra. Um dia, Lúcia foi à casa de Jacinta para estar um pouco com ela. Encontrou-a sentada na cama, muito pensativa, e perguntou-lhe: Jacinta, que estás a pensar? Na guerra que há de vir. Há de morrer tanta gente, e vai quase toda a gente para o inferno. Hão de ser arrasadas muitas casas e mortos muitos padres. Tratava-se da Segunda Guerra Mundial. Olha, eu vou para o céu, e tu, quando vires de noite essa luz que aquela senhora disse que vem antes, foge para lá também. Não vês que para o céu não se pode fugir? Perguntou Lúcia. É verdade,
não podes. Mas não tenhas medo. Eu no céu hei de pedir muito por ti, por o Santo Padre, por Portugal, para que a guerra não venha para cá, e por todos os sacerdotes. Lúcia relata também, ou nas suas memórias, visitas de Nossa Senhora. E diz o seguinte: a 23 de dezembro de 1918, Francisco e Jacinta adoeceram ao mesmo tempo. Lúcia foi visitá-los. Encontrou Jacinta no auge da alegria. Na sua primeira memória, Lúcia conta o seguinte: um dia mandou-me chamar, que fosse junto dela depressa. Lá fui correndo. Nossa Senhora veio nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital e que lá eu sofreria muito. Que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei-lhe se tu ias comigo. Disse que não. Isto é o que me custa mais. Disse que ia minha mãe levar-me e depois fico lá sozinha. Em fins de dezembro do ano de 1919, de novo a Santíssima Virgem se dignificou visitar Jacinta para lhe anunciar novas cruzes e novos sacrifícios. E Jacinta deu a notícia desta forma a Lúcia: sabes, disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital, que não te torno a ver, nem aos meus pais, que depois de sofrer muito, morro sozinha, mas que não tenha medo, que vai lá ela buscar-me para o céu. Durante a sua permanência de 18 dias no hospital em Lisboa, Jacinta foi favorecida com novas visitas de Nossa Senhora, que lhe anunciou o dia e a hora em que haveria de morrer. 4 dias antes de a levar para o céu, a Santíssima Virgem tirou-lhe todas as dores. Nas vésperas da sua morte, alguém lhe perguntou se queria ver a mãe, ao que ela respondeu: a minha família durará pouco tempo e em breve se encontrarão no céu. Nossa Senhora aparecerá outra vez, mas não a mim, porque com certeza morro, como ela me disse. Que fazes tu aí, ó Cristo antigo, pregado nessa cruz eternamente? Liberta a tua mão omnipotente. Estes relatos foram escritos nas memórias de Lúcia. Falámos de Lúcia, falámos de Jacinta, mas há mais um pastorinho, o irmão de Jacinta, Francisco de Jesus Marto. Oh, vem de novo como antigamente, viver conosco e nós viver contigo. Não vais, não queres ouvir. Francisco de Jesus Marto nasceu em Aljustrel, Fátima, a 11 de junho de 1908 e morreu a 4 de abril em Orém, do ano 1919. Foi um dos 3 pastorinhos que viu Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917. Há 100 anos. Sozinha,
Pois vai, permitem-te. Francisco de Jesus Marto foi beatificado pelo Papa João Paulo II no dia 13 de maio do ano 2000, no Santuário de Fátima, e será canonizado pelo Papa Francisco neste dia 13 de maio do ano 2017, dia das celebrações do centenário das aparições de Fátima. Francisco de Jesus Marto, juntamente com sua irmã Jacinta, canonizados 13 de maio deste ano 2017 pelo Papa Francisco, um dia que nunca mais iremos esquecer, um dia, um grande marco da nossa história. E eu fico na lei deste tu, Senhor.
silêncio das pedras. Onde as pedras falam, cantam e rezam. Um programa cultural de Celeste Almeida, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, das 20 às 22 horas, na Rádio Lafões. O Silêncio das Pedras, um programa que está no ar hoje pela primeira vez nos estúdios da Rádio Lafões, comigo, Celeste Almeida. Acreditem que é um prazer fazer-vos companhia. Desse lado, tenho a certeza que até mim chega muito aconchego e muito calor humano. Muito obrigada pela vossa companhia. Não estou só. Aqui nunca estarei só. Oh, vem Senhor Jesus, vai. Oh, vem Senhor, para nos salvar. Já falámos de Lúcia, já falámos de Jacinta e estamos a falar de Francisco. Francisco de Jesus Marto, filho mais velho de Manuel Pedro Marto e de Olímpia de Jesus dos Santos. Francisco era como a sua irmã e a sua prima, uma criança igual a tantas outras crianças do Portugal rural da época. Como não era obrigatório, ele não frequentava a escola e trabalhava como pastor em conjunto com a sua irmã Jacinta Marto e a sua prima Lúcia dos Santos. Depois dos eventos que viriam a ser conhecidos como as aparições de Fátima, Francisco ingressou no ensino primário, mas acabou por deixar de assistir às aulas. Gostava mais de andar nos montes, a brincar com a sua prima e saltitar de penedo em penedo. Cautela se vens sozinha para o meio da rua, menina, menina, menina do laço branco, a vida não é só tua, menina. De acordo com as memórias de Lúcia, Francisco era um rapazinho muito dado, mas muito calmo e gostava muito de música, o qual mostrava uma certa habilidade para tocar o pífaro. Sendo muito independente nas opiniões, era, no entanto, um rapazinho pacificador e mostrava-se muito respeitoso pelas pessoas. Conta Lúcia que até os animais não escapavam à caridade de Francisco. Na sequência das aparições marianas, o comportamento de Francisco alterou-se e desde então passou a preferir rezar sozinho. Marcado pelas palavras de Nossa Senhora, para que não ofendessem mais a Deus, ele retirava-se para um lugar solitário, entre os arbustos, escondido até no meio das rochas, para consolar Jesus pelos pecados do mundo. As três crianças, mas particularmente Francisco, tinham o costume de praticar mortificações, mas que Nossa Senhora, numa das suas aparições, pediu-lhes moderação. Contudo, como penitência, Francisco deixou de ir à escola e escondia-se
para fazer reparação pelos pecadores. É possível que também ele, como sua irmã, que fazia jejuns prolongados, o tenham enfraquecido a ponto de sucumbir à epidemia gerada pela pneumónica que varreu a Europa no ano de 1918, em consequência da Primeira Guerra Mundial. Ele acabou por falecer em casa no ano de 1919. O seu corpo encontra-se sepultado na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima. Francisco e Irmã Jacinta, beatificados pelo Papa João Paulo II, no dia 13 de maio de 2000. O seu dia festivo é no dia 20 de fevereiro. Francisco e sua irmã Jacinta, canonizados neste dia 13 de maio do ano 2017, pelo Papa Francisco, nas celebrações do centenário das aparições de Fátima. Nossa Senhora, Mãe do meu bem-querer, apareceste com o semblante a ensurdeceder o instante. Diva, divina, Mãe de todo e qualquer caminhante, estrela da manhã, guia do horizonte, alegria que seduz, fonte de vida. Diva, divina, és pura e imaculada, cheia de luz. O meu dom é pequeno e diante de ti, mãezinha, nada sou. Faço-me tua morada, leva-me no teu amor. Mãe de grandeza e infindável amor, toma-me em tuas mãos, acolhe-me no teu calor. Ensina-me, Mãe Maria, Fátima, Rainha, Senhora minha. Às vezes esqueço e adormeço antes de orar, mas nunca me deixaste distante de ti ficar. E surgindo de repente, como quem surge no ar, vem para o meu sono cuidar. Os teus olhos velam por mim e o teu olhar vem no meu pousar. Ah, mãezinha, como é bom sentir o teu toque em cada amanhecer. És vida na minha vida, és a flor que me faz renascer. Sempre diva, divina, Mãe do meu bem-querer. Palavras que eu falei, que eu cantei ou que eu rezei, como queiram, mas não são minhas. Estas palavras são de uma poetisa que, sabendo que eu vinha para aqui, para os estúdios da Rádio Lafões, queria entrar em direto conosco, do Brasil. Chama-se Rô Martins. Mas eu sabia que hoje não iria ter o telefone direto. É a primeira vez que estou neste estúdio e, parecendo que não, por mais iguais que sejam as mesas, há sempre uma pequenina diferença. Então, eu quero habituar-me lentamente. Depois prometo que a linha ficará aberta daqui a alguns programas. Rô Martins, do Brasil, enviou este lindo poema sobre Fátima.
aclaram-se os céus em nome de Deus, da paz, da verdade, do amor, da bondade, que mostra o caminho para que nos dias que teu coração anoitece, não sangrem teus olhos. Te enchas de luz, se ilumina o caminho que te mostra a esperança. Voam pombas de paz, com corações de criança. Acredita, sim, acredita na cova da Iria. A mãe do amor desceu lá dos céus, trouxe-nos mantos de sonhos, que se desnudares a alma, vives a fé, que se embranha na vida, abençoa o caminho e nunca, nunca mais estarás sozinho. Um lindo poema feito de propósito, de Maria Carvalho, uma poetisa que nos ouve em Vila Franca de Xira. Mexem no trinco da porta, levante face a favor. Mexem no trinco da porta, levante face a favor. A entrada nunca se nega, seja a visita quem for. A entrada nunca se nega. Fátima, altar do mundo, onde tantos peregrinos caminham ao ritmo da fé. Pedras, silêncio das pedras, mas que nestes dias tantos joelhos rasgarão. Pedras que nestes dias tantas lágrimas secarão. Não para o trinco da porta, em toda a volta do dia. Não... Falemos de fé. Nesta semana em que o Papa Francisco vai estar em Portugal, mais precisamente em Fátima, em que os pastorinhos Francisco e Jacinta irão ser canonizados. Muito se tem ouvido e lido sobre o assunto, e eu fiquei a pensar no mistério que está por trás de tudo. A fé. Fé não é a minha verdade, não é o meu comportamento, não é a minha visão das coisas. Fé é o amor a uma pessoa. Nem sequer se reduz a um conjunto de ideias ou verdades. Fé é para quem se diz cristão, o amor incondicional a Jesus Cristo. Eu acredito que Deus está presente na nossa vida, está presente na história, está presente nos acontecimentos, está presente em tudo o que existe. A sua presença vai além do sentido, como a nossa vida vai além do nosso corpo e os nossos desejos além das nossas reais possibilidades. O nosso destino é tão grande, a vocação do homem é tão radical, que não há espaço para situações duvidosas ou para posições medíocres. Deus exige de nós tudo, mas ao mesmo tempo só nos pede que o amemos. Sem o seu amor, ficamos como que incompletos, imaturos, enfastiados e infelizes. O amor de Deus torna-nos semelhantes a Deus, com os gostos de Deus. Acho que posso dizer que Deus é grande na sua essência e o homem é grande quando se aproxima dele, como escolha livre. Cada coisa que vemos, cada som que ouvimos, cada alvorada que se repete, são sinais de alguma coisa, de alguém que precedeu o homem e o interroga. Mas será que nós confiamos verdadeiramente no seu amor? Estamos demasiado convencidos da nossa superioridade e inteligência para aceitar que algo ou alguém nos supera em todos os campos, exceto no pecado? Confiamos demais nas nossas capacidades, nos nossos méritos, em nós próprios e em alguns fatores externos,
mas que nós manipulamos e compreendemos perfeitamente. Para o que não compreendemos, arranjamos uma explicação mais ou menos lógica e ficamos convencidos de que temos todas as respostas. O grave de tudo isto é que Deus não se pode explicar e nós, quando não sabemos explicar, ficamos confusos e afastamo-nos. Não chegamos ao conhecimento porque não confiamos e não confiamos porque não conhecemos. Por exemplo, o Espírito Santo é alguém que muitos de nós não conhecem muito bem e realmente só podemos confiar em quem conhecemos perfeitamente. A aproximação a Jesus Cristo já se torna mais fácil. Temos uma imagem para associar, para dar corpo ao nosso pensamento e ao nosso sentimento. O homem tem uma tendência nata para São Tomé, isto é, ver para crer, e confunde conhecimento com proximidade palpável. Que bom seria se todos nós fôssemos sentir para crer. É que então estaríamos em comunhão plena com Deus e acreditaríamos que Deus é realmente tudo, o porquê de tudo, a chave de tudo. Deus está presente na nossa vida, está presente na história, está presente nos acontecimentos, está presente na natureza, está presente em tudo o que existe. E ter certeza de tudo isto significa crer em Deus, esperar em Deus, amar a Deus. É isso, chama-se fé. A presença de Deus vai além do sentido, como a nossa vida vai além do nosso corpo e os nossos desejos além das nossas possibilidades meramente físicas. A presença de Deus está no homem. Não está diante, está dentro, embora o estar dentro nunca o possa condicionar, pois sendo transcendente, não se identifica com aquilo que o contém, como o meu corpo, no qual habito, não limita a minha pessoa, que vai, como um mistério, sempre para além dele e o supera infinitamente. Maria é modelo de acolhimento do Espírito. Na Anunciação, Maria acolheu o Espírito num espaço aberto de liberdade. A sua atitude perante a palavra do anjo não foi de entrega irrefletida. A Anunciação é todo um processo de discernimento que prepara o livre assentimento de Maria. Precisamente por isso, o seu sim foi consagração e dedicação. Maria é modelo de disponibilidade à ação de Deus, que pelo seu Espírito gera Cristo em nós. No meio dos crentes, Maria é um convite constante a viver esta atitude fundamental da fé, absolutamente imprescindível para conseguir essa interiorização de Cristo em nós. Ela, que viver a mais rica experiência desta interiorização, teve que ser, no seio da comunidade primitiva, uma verdadeira mestra segundo o Espírito. Na sua maneira de agir, tinha que transparecer a presença do Espírito que tão intimamente a tinha marcado. Se o santo deixa transparecer a sua vida interior, Maria teve que ser presença viva do Espírito. Ela é modelo acabado de todo aquele que quiser ser modelado pelo Espírito, a exemplo de Cristo. O melhor caminho para chegar até Jesus é a sua e nossa mãe. Com ela, a escalada é suave, sem grandes perturbações. Com ela, desaparece o perigo da soberba espiritual que provoca fracassos. Porque onde está Maria, está a humildade. Maria, que com toda a humildade
disse o seu sim a Deus e com esta sua entrega tornou possível a redenção do mundo. Com o seu amor aceitou ser mãe da humanidade. Maria, o nosso modelo de esposa e mãe, Nossa Senhora tão pura, tão delicada, tão feminina, com uma fé tão sólida. E quando ao nosso lado alguém tropeçar, que ela nos dê a força e coragem para não passar ao lado, para não ter pressa. Façamos uma pausa, estendamos a mão, com um sorriso, uma palavra de alento, um conselho, com toda a nossa alegria, de coração aberto e cheio de compaixão e amor. Cheio deste amor, ao jeito de Deus, que só a fé pode inspirar. Que neste dia, 13 de maio de 2017, que se aproxima a passos largos, Maria esteja presente nos nossos atos e na nossa vida, como fonte inspiradora e fortalecimento da nossa fé. O silêncio das pedras. Hoje, pedras que rezam mais do que falam. Este texto rezou uma linda oração, mas apenas eu lhe dei voz. Maria Eugênia Ponte, escritora, está-nos a ouvir em Alenquer. Foi ela, a autora, que ao ligar-me e perguntar-me qual seria o tema, e eu lhe disse, e também ela fez chegar até mim estas palavras, que eu, em sinal de oração, levei a si, ouvinte, que me está a ouvir desse lado. Por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu e esta ausência de viver. Um barco a fugir de nós, sem nós fugirmos tão bem, e o eco da nossa voz só a nada e a ninguém. Eu lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer, esta saudade do céu e esta ausência de viver. Eu lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer, esta saudade do céu e esta ausência de viver. De maio na cova da Irinha.
silêncio das pedras. Hoje, pedras que podemos dizer que rezam mais do que falam. E há uma pessoa chamada Dulce Ferreira. Ela que já passou por uma fase tão difícil da vida dela, que tantas pessoas fizeram promessas, rezaram, foram a tantas capelinhas do concelho de Castro Daire pedir pela saúde desta escritora Dulce Ferreira, que passou por momentos muito dolorosos, em que ela própria, em alguns momentos, deixou de acreditar. Ela é um testemunho de fé, e eu não quero que este programa termine sem vos dizer as palavras em forma de oração desta escritora Dulce Ferreira. Ela que diz que tanto deve à Nossa Senhora de Fátima. Fátima, lugar de paz, esperança e amor, lugar de alívio onde se dissipa o medo e a dor, átrio de ternura onde se repousa sob o olhar doce da Virgem Maria. Ali o coração se aquieta, a alma se liberta, o espírito se eleva e o corpo se aconchega no fervor da oração. São muitos os que duvidam, tantos mais os que acreditam e em Maria renovam a sua fé. Fátima, terra das 3 crianças presenteadas com a figura resplandecente da Mulher-Mãe. As mesmas crianças a quem Nossa Senhora pediu muito que rezassem pelos pecadores e pela conversão do mundo ao seu imaculado coração. É isso que Fátima representa. A fé move montanhas e quem acredita é constantemente movido naquela direção. Milagres acontecem, que o digam aqueles que no auge do sofrimento, ao invocar a ajuda e o amparo da Mãe de Deus, se reconfortam na certeza de que não estão sós na adversidade. Isso é alento, isso é o poder de acreditar. Ao que me consta, a Virgem da Cova da Iria não prometeu às crianças o brilho do luxo, o poder exacerbado ou resmas de dinheiro. Ela pediu sacrifícios e muita oração pela conversão dos pecadores. O mundo vivia na altura os horrores da Primeira Guerra. Morte, dor e perseguição aconteciam um pouco por toda a parte. Era preciso rezar muito pela paz no mundo. Era necessário levar esperança aos povos. E a Mãe de Deus escolheu 3 crianças, 3 corações puramente simples, mas firmes no propósito de atender o pedido da Virgem, que segurava entre os dedos um rosário. 3 crianças a orar constantemente pela conversão dos pecadores. Porque teria Nossa Senhora escolhido 3 crianças de condição tão humilde? 3 pastorinhos que de início rezavam o terço sem qualquer devoção, mas que pelo menos se esforçavam por responder ao apelo da linda Senhora. 3 crianças que nunca se contradisseram quando interrogadas. 3 almas cativadas por um olhar de puro amor. 3 seres ainda imaturos a assumir um compromisso de lealdade e fidelidade. O rosário, instrumento de oração e devoção ao coração imaculado de Maria. Se os pastorinhos de Fátima acreditaram terem sido agraciados com a aparição de Nossa Senhora e se escutaram o seu apelo à oração para que a paz no mundo fosse possível, se eles acreditaram e se Fátima, altar do mundo, chama assim multidões, quem sou eu para duvidar ou colocar em causa algo que, apesar de todas as controvérsias, permanece firme no tempo e no coração dos povos? Há muita gente que se diz incrédula, que tudo não passou de uma fraude ou de ilusão de ótica, mas na hora do aperto, da angústia e da dor,
É sob o manto da Mãe do Salvador que procuram refúgio e conforto. Eu também já fui abençoada e agraciada pela Virgem Mãe com o milagre da vida. Eu acredito no seu poder protetor e de intervenção perante o seu amado Filho. Por isso, que cada um no seu livre-arbítrio saiba assumir a sua crença e respeitar a crença do outro. Deus é um só e igual para todos. A Virgem Mãe também, apesar dos muitos nomes que lhe atribuem. É o nosso refúgio, é o nosso aconchego, é a padroeira de Portugal. Minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima. Quem sou eu para duvidar ou colocar em causa o seu acreditar? Há também quem diga e conteste Fátima por se ter tornado num lugar de comércio e oportunismos, mas deixemos que cada um responda por si e pela sua ganância, porque o propósito final é só um: aprender a perdoar e a alcançar a paz e a concórdia e difundi-la através do poder da oração. Que a Virgem do Rosário nos dê alento e nos minimize o sofrimento nas alturas de maior dor, mas que também nos dê força e coragem para auxiliar os que mais precisam nos momentos de adversidade. Um texto escrito, como eu disse há pouco, pela escritora Dulce Ferreira, uma escritora que já passou por momentos bem sofredores da sua vida, uma doença que ela própria temeu pela sua vida, pela continuidade da sua vida. E diz ela que foi graças às muitas orações, às muitas promessas que os amigos e as amigas fizeram, que ela hoje permanece aqui, entre nós. Foi o silêncio das pedras. Por hoje termino um tema que não podia ter sido escolhido outro. Eu não me sentiria bem se viesse para aqui com lendas de mouras, lendas de príncipes encantados, lendas de penedos, falar de património edificado, falar de sabedoria popular, falar de nomes de origens das nossas terras, lendas das origens das nossas terras, falar da nossa história de Portugal. Serão tantos e tantos os temas que eu irei trazer com carinho para todos vós, mas hoje eu não me sentiria bem se o primeiro programa não fosse um hino falado, cantado e rezado no centenário das aparições de Fátima. A todos os peregrinos, eu quero deixar uma palavra de conforto e tenho a certeza que, apesar do sofrimento, das dores, das lágrimas que deixam cair ao longo da caminhada para chegarem ao altar do mundo, assim que chegarem àquele lugar sagrado, todo o sofrimento é esquecido e a luz brilhará nos seus corações e nas suas almas. Tenham uma noite muito feliz. Espero que tenham gostado da minha estadia aqui. Acreditem que para mim foi um prazer estar na vossa companhia. Até 2 a 15 dias, se Deus quiser. Ó Cristo antigo, pregado nessa cruz eternamente, liberta a tua mão omnipotente, desprega os teus pés e vem comigo. Não sabes que sem ti nada consigo,
Nem vês que fazes falta a tanta gente. Ou vem de novo como antigamente, viver connosco e nós viver contigo. O silêncio das pedras. Onde as pedras falam, cantam e rezam. Um programa cultural de Celeste Almeida, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, das 20 às 22 horas, na Rádio Lafões.